preste atenção nisso. Você que está querendo desistir dos seus sonhos, essa mulher que é um ícone mundial sobre psiquiatria, olha o que a perengue que ela passou. Você escreveu esse livro faz tempo. Faz 2003. Mas hoje, com todo o respeito, é o diagnóstico do momento. Pelo menos, eu estou dizendo aqui do efeito cascata. É o que eu escuto. Estou falando Olha, eu não sei. Todo mundo que eu encontro na igreja, é verdade, estou falando. Até minhas queridas amadas dizem assim, padre, eu tenho TDAH. Mas eu falei, da onde que ela aprendeu isso? Não é perigoso Muito. Um diagnóstico? Eu tenho uma pergunta. Ou se popularizou, ou hoje está se dando um diagnóstico por não ser preciso. Ah, você tem TDAH. Eu tenho muito receio disso. Eu acho que quando em 2003 eu lancei o livro, foi tão engraçado que, assim, eu fui fazer um programa, era o Sem Censura na época, 1996. Aí eu fiz 20 anos de Sem Censura como consultora. Sim. E aí... TV Brasil, né? TV Brasil, TV Cultura, né? TV Brasil, Brasil. Aí eu sei que teve um programa de final de ano que tinha um editor de uma editora e que a gente estava falando sobre compulsão de compras de final de ano. Sim. Era um assunto. Ele chegou para mim e falou, olha, procura a editora porque eu gostei, eu queria que você escrevesse do jeito que você fala. Falei, olha, nunca pensei nisso, mas tudo bem. Passou ali, eu fui, procurei o rapaz encarregado, cheguei lá, era até um inglês, ele falou, o fulano falou que você... Então, eu queria que você escrevesse um livro. Eu falei, mas sobre o quê? Ele falou, não, você pode escolher. Eu fui para casa e foi a primeira vez que eu falei, eu vou escrever sobre déficit de atenção, porque eu sofri tanto de ninguém saber o que eu tinha. A tua experiência, né? Exatamente. E aí eu falei, vou escrever sobre isso. Escrevi. Aí, 4 meses depois estava pronto, levei lá, tinha assinado um contrato, que o título estava em aberto, e aí cheguei lá, ele falou assim, olhou, ele falou, o que é isso? Eu falei, transtorno de déficit de atenção. Ele falou, não, mas eu queria uma coisa sobre compras. Eu falei, não, você falou que eu podia escolher o tema. Não, então eu me expressei mal, Não, então você volta para casa e escreve. Oh, meu Deus. E escreve sobre compras. Eu falei, não. Aí ele falou, não, mas você assinou o contrato. Eu falei, que deu o contrato? Porque não tinha nome. E ele botou um nome depois. Entendi. E aí, na época não tinha essa coisa digital, eu falei, quantos contratos tem? Eu falei assim, esse meu, esse seu. Eu fui e rasguei o dele. Rapaz, olha aí, gostei. Porque o meu estava em casa. Entendi. Entendeu? Aí ele ficou irado. Ele falou, você nunca vai escrever nesse país, porque não sei o quê, porque você... Teu começo não foi fácil, não. Não foi. Mas tem um pouquinho da rebeldia. Eu sabia que era aquilo que eu tinha que escrever, mesmo que fosse para ninguém ler. Entendi. Aí o que eu fiz? Cheguei em casa e falei, bom, o livro está pronto. Aí fui numa gráfica, cheguei pro cara, quantos livros você me faz? Eu tenho um carrinho, um Peugeotzinho, 107, eu troco. Ele falou... Ei, gente, por favor, preste atenção nisso. Você que está querendo desistir dos seus sonhos, essa mulher que é um ícone mundial sobre psiquiatria, olha o que a perengue que ela passou. Aí ele falou, olha, eu não compro o carro, mas você vende teu carro e me traz o dinheiro, a gente vê. Eu vendi e deu para fazer 3.000 livros. Eu não tinha nem noção. Depois que eu me dei conta que era uma loucura, porque hoje, para você lançar um livro, você faz no máximo 500 mil. 500 a 1.000. Sim. De iniciante. Verdade. Aí peguei aquilo tudo, fui para casa, falei, agora eu vou ter que vender. Porque a gráfica só fazia. Entendi. Aí eu fui, no Rio tinham 2 livrarias maravilhosas, que eram Letras e Expressões e Argumento. Eu fui lá. Falei assim, oi, queridos, olha aqui, papapá, posso deixar aqui? Aí o do Letras, claro, deixa aí. Eu frequentava lá, deixa aqui, Uma semana depois lancei o livro para os amigos, aquela coisa. Uma semana depois, Jô Soares passa na Letras e Expressões e compra. Aí, que benção. Mas ninguém me falou nada. Aí um dia me ligaram, aqui é da produção do Jô, eu desliguei. Falei assim, gente, deve ter sido algum amigo fazendo uma brincadeirinha. Aí quando ele me chamou, eu também tive essa mesma sensação. Não é? Porque assim... Inacessível, né? O Jô era uma coisa que você pensasse, você sonhou ou não? Não, nunca sonhei, nunca pensei. E aí a mulher falou, não, olha só, realmente, ele comprou o livro, na livraria Letra de Expressão. Eu falei, não, sou eu. Aí fui. Uma semana depois foi o programa do Jô,
a coisa deu um estouro, porque o Jô era um divisor de águas na vida das sempre pessoas. Foi, sempre foi. Hoje eu fico tão triste que eu falo de Jô para garotada, ninguém sabe quem foi. Aí eu falo, olha, eu tenho umas entrevistas. Eu fui 4 vezes no Jô, tive esse privilégio. Que maravilha. Né? E aí, o que aconteceu? Estourou. Eu comecei a receber... eu quero comprar não sei quantos exemplares, não sei quantos... Eu não tinha nada, eu tinha aqueles 3.000. Aí o que eu fiz? Aí não tinha outro Peugeot. Não tinha outro Peugeot, fiz Sociedade do Livro com o Homem da Gráfica. Benção. Eu falei assim, olha só, faz o seguinte, produz e a gente reparte. Aí ele foi. Aí depois o negócio foi tomando um vulto, Claro. que aí eu fui procurada por editoras, que aí eu fechei, porque eu falei, eu não vou dar conta disso. Claro. Porque a minha casa era uma pilha de livro. Eu chegava, o cachorro comendo os livros. Eu chegava e falei, já perdi 3, porque o cachorro ia roendo o livro. Então eu falei, isso não vai dar certo. E eu tinha que atender, tinha que dar plantão. Aí eu passei, aí começou dentro dessa questão oficial, assim. Puxa, que motivador. E foi a partir da sua própria experiência que você sentiu a necessidade de falar sobre o tema. Foi. Eu acho que eu agradeço muito a esse editor, né? Que hoje eu sei que ele voltou para a Inglaterra, por ter sido tão grosseiro comigo. Porque ele fez isso, assim, fumando charuto na minha cara. Que eu acho uma falta de educação. Você quer fumar? Vira para lá. Verdade. O cara fazendo aquilo, assim... Aí eu falei assim, gente, que coisa desagradável, mas eu agradeço a ele. Porque aquilo me deu uma revolta, mexeu na minha dignidade, que eu falei assim, você mentiu para mim. E aí eu resolvi fazer. Você já se sentiu constantemente puxado por distrações, esquecendo detalhes cruciais e adiando tarefas importantes? O mundo pode parecer um turbilhão de inquietudes e detalhes perdidos, mas acredite, há uma forma de se centrar e realinhar sua atenção. Eu sei bem como o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, pode fazer com que você se sinta falta de atenção, esquecimento frequente, falta de foco, procrastinação e inquietudes. Eu entendo o quão desafiador é, mas eu quero que você saiba que o TDAH não deve ser entendido como uma doença. É um tipo de funcionamento mental acelerado, repleto de ideias e, às vezes, mais desorganizado e dispersivo. Esse comportamento pode ser responsável por características brilhantes, mas também pode acarretar grandes sofrimentos e desacertos vitais quando não é direcionado corretamente. Apresento a você o meu curso Mentes Inquietas Superando o TDAH. Ele oferece 15 módulos com aulas gravadas, 3 lives exclusivas do evento Superando o TDAH e uma série de e-books abrangendo todas as fases da vida que um TDA pode ter. Além disso, você terá a liberdade de assistir quando e onde quiser. Acessar o curso em qualquer aparelho com internet. Não deixe que o TDAH controle sua vida. Clique no link e comece sua transformação agora.